No final dos anos 70 do século XX, com a queda da ditadura e os ventos da liberdade a soprar o fim da era dos brandos costumes, os portugueses queriam experimentar novas modas, novos estilos, novas sensações e experiências. Na pacata vila do Cartaz, na passagem do ano de 1978 para 1979, António Franco e Luís Filipe Coelho abrem uma casa noturna que viria a tornar-se uma das mais famosas do país. Frequentada pelos maiores nomes do entretenimento na época, ficou famosa pelas noites extravagantes, pelas festas loucas e pela música. A discoteca Horta da Fonte foi um espaço mítico, que se tornou destino obrigatório no roteiro boémio da região e do país. Marcou gerações e deixou muita nostalgia até aos dias de hoje. O Cartaz tem, por essa altura, o nascimento de uma discoteca, de um conjunto de outras casas comerciais que facilmente têm relação com a discoteca. Estou a falar da restauração, de bares, por aí fora, que começam a desenvolver-se em meados dos anos 70, que progridem ao longo dos anos 80. Criava-se um ambiente que foi muito lucrativo para o comércio que existia na altura, para os cafés e para os bares e para os restaurantes. Porque para a economia local, o conjunto de pessoas que vinham de fora, que vinham à tarde para lanchar ou que vinham à noite para jantar e que depois do jantar eram capazes de percorrer um circuito de bares e acabar a sua noite em duas ou três das discotecas que na altura o Cartaz tinha, criava aqui uma certa dinâmica económica que ajudava também muitas empresas no Cartaz e muitas pessoas no Cartaz. Tinha um grupo de Lisboa, que eles e elas que se juntavam, metiam-se no carro e vinham para o Cartaz, para a Horta da Fonte. E era aqui que eles eram bem tratados e gostavam de estar e o ambiente era bom. Isto criava também uma outra dinâmica, que era a de pessoas que vinham de fora, atraídas por esta noite no Cartaz, e algumas delas não se fixando, mas que vinham com assiduidade. E, portanto, elas próprias começaram a conhecer o Cartaz, elas próprias eram portadoras de informação, elas próprias eram portadoras, muitas vezes, de dados culturais, e que foram deixando aqui também as suas próprias relações e, portanto, que foram ajudando, de alguma forma, a aculturar para melhor aquilo que se fazia no Cartaz. E, portanto, é um fenómeno interessantíssimo, que tem mais de 30 anos. Foi as pessoas reconhecerem que a Horta da Fonte foi um ícone aqui na região, deu nome ao Cartaz. É engraçado que no dia da inauguração, à época, o conceito que as pessoas tinham não era discoteca, era a boate. E eu lembro-me da expressão que os meus pais usavam, vais à boate, porque era o nome que esse tipo de casas tinha, de música, de dança, de tudo. E lembro-me no dia da inauguração, e mais tarde, a seguir, de estarem pessoas que se calhar seriam impensáveis estar hoje na inauguração de uma coisa parecida. Isso é que é engraçado. Senhoras não saíam raramente, saíam para ir ao café,
Mas depois à noite, com os maridos e com os namorados não saíam. E nós obrigámos a que os cavalheiros trouxessem as senhoras. Porque a obrigação à porta era essa. Em que as famílias iam e confiavam, até porque conheciam os proprietários, mas as pessoas confiavam porque eram pessoas conhecidas, eram pessoas de bem e, portanto, nunca a ideia das pessoas foi daquilo ser uma casa, uma boate, um cabaré, com raparigas, com não sei o quê. Não era nada disso. E não foi, tanto que as pessoas foram. Eu lembro-me que era tudo muito rudimentar, não é? As coisas foram evoluindo, não é? Mas eu lembro perfeitamente que as primeiras luzes que eu tinha lá fui buscar latas à Sugal, do tomate, pintei as latas de preto, tinha uma lâmpada lá dentro e eram as nossas luzes, não é? E abriu-se, na inauguração até correu bastante mal, que avariou-se o giradiscos ou a instalação. E depois aparece alguém a bater-me à porta à meia-noite ou 1h da manhã, para teres que emprestar umas colunas e uma aparelhagem que a Horta da Fonte inaugurou e queimou a aparelhagem, não sei o quê. Fomos nós que emprestámos o amplificador e as colunas e aquilo tudo, e pronto, é aí que surge o nosso relacionamento com a Horta da Fonte. Na altura, iam as pessoas de todo lado. Imensa gente. Espetáculos de travesti, o Abel Dominique, o Vítor Espadinha, o Nicolau Breiner, políticos, jogadores de futebol, o Futre, que aparece nessa. Foi na altura do Porsche amarelo, foi quando ele foi para o Atlético de Madrid. Tenho o bilhete da entrada na Samantha Fox. Foi o dia em que houve mais pessoas que entraram, depois entraram e saíram, não cabiam todas lá dentro, nesse dia. Tiveram lá 2.000 pessoas. Nós não tínhamos a noção da força que nós estávamos a ter na altura, mas, no entanto, nós não deixávamos de ter quase todas as semanas festas produzidas por nós, não é? Os carnavais era engraçado porque havia grupos que se organizavam para fabricar as suas máscaras. E havia máscaras à séria, que parecia o Carnaval de Veneza. Nós chegámos a dar o primeiro prémio do Carnaval um automóvel. Foi uma oferta também do Dr. Bastos de Sousa. Ofereceu-nos um automóvel, depois tínhamos o automóvel, era de segunda mão, claro, mas era tapado, estava lá no jardim, primeiro prémio e tal. E então aquilo era máscaras incríveis. Isto vem a marcar o nosso imaginário coletivo como sendo a Las Vegas do Ribatejo. E é um imaginário coletivo que tinha impacto económico e social no concelho. E pronto, foi realmente uma época que me marcou a mim pela juventude que apanhei naquela altura, aliás, não só pela minha, mas pela de todos, ao fim e ao cabo, Toninho, Luís Filipe, não sei o quê, malta, 20 e tal, 30 anos, 30 e poucos, né? Portanto, uns recém-casados, outros ainda sem filhos, sem nada. Eu sinto que a minha vida fiz o que realmente gostava, não é? Tenho muitas boas recordações do cartaz, tenho. Olha, eu tenho 2 boas recordações da minha vida. É a tropa, contrariamente ao que a maioria das pessoas se manifesta, é a tropa que eu fiz na Força Aérea e foi a Horta da Fonte durante todos os anos que lá estive até 1993. Eu fiz muito para o cartaz. Muito. Eu quando digo não digo eu digo a equipa, eu digo as pessoas que estavam ao meu lado, que a gente não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho, inclusive com a Lips e com os bares que abriam, era esse conjunto é que fazia com que as pessoas viessem ao cartaz. O cartaz era Las Vegas do Ribatejo.
Porque era Las Vegas mesmo, porque existia ali uma base muito grande de pessoas que investiram e fizeram obra, porque não fui eu sozinho, foram eles com eles que eu consegui fazer isso. Eu tenho essa noção. E não volta a acontecer. Mas as pessoas também não reconhecem nada.